Olá, turma. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de hidráulica. Aqui a gente vai resolver algumas daquelas questões, ou melhor, aquelas questões que foram propostas, né, nos slides. Começando com a primeira questão, né, ela pede-se para a gente investigar a homogeneidade dimensional dessa equação aqui. O que é investigar homogeneidade dimensional? Basicamente é você verificar se o que tem do lado esquerdo, né, se a dimensão que você tem do lado esquerdo do sinal de igualdade é igual à dimensão que você tem do lado direito. Então, quais são as variáveis que estão aqui presentes nessa nossa equação? Então, a gente tem o Q maiúsculo, né, que geralmente em hidráulica a gente usa para denotar vazão, e a gente sabe que a unidade de vazão, ou melhor, a dimensão de vazão é L3 sobre tempo, ou seja, L3T a menos 1. A gente tem também a área, e aí o problema diz para a gente que A é a área, né, do orifício localizado na lateral de um tanque, ou seja, é uma área, né, independente de onde é que ela está. O que a gente quer saber, na verdade, é a dimensão dela. Diz também que o G é a aceleração da gravidade, então a gente sabe também qual que é a dimensão disso, né? A aceleração da gravidade, geralmente, a gente utiliza metros por segundo ao quadrado, então L sobre T ao quadrado. E, por fim, H, que é a altura da superfície livre do líquido. Então, assim, a altura é um comprimento, e comprimento tem dimensão L. Isso daí que eu acabei de falar, né, está exposto aqui. Então, a gente tem área com dimensão L2, G, LT a menos 2 e H com dimensão L. Bom, então, reescrevendo essa equação, né, que é igual a 0,61 a raiz quadrada de 2GH, reescrevendo isso de forma dimensional, né, ou seja, usando apenas as dimensões, a gente vai ter do lado esquerdo L ao cubo sobre T a menos 1, e o lado direito L ao quadrado, né, porque é a área. O 0,61 a gente é um número apenas, né, não é uma variável que tem unidade, não tem dimensão, então ela some. A área, né, então ela tem uma dimensão L ao quadrado. A raiz, né, nada mais é do que algo elevado a 1 meio, então eu estou colocando tudo que está dentro da raiz entre parênteses, e aqui na frente elevando a meio. E dentro da raiz a gente tem 2GH. O 2 também é um número, não tem dimensão. O G, né, tem dimensão LT ao quadrado, apenas isso aqui, LT ao quadrado. Na verdade, L sobre T ao quadrado, desculpa. E o H, né, que também está dentro da raiz, tem dimensão L. Aqui eu vou apenas fazer a operação, né, multiplicar L vezes L. Quando eu faço isso, eu fico então com L ao quadrado. E o T ao menos 2 continua do jeito que já estava, né, sem alteração. Então, o que é que eu tenho aqui? L ao quadrado vezes, ou melhor, elevado a meio, né? O 2 corta com esse 2, e sobra apenas um L. E o T a menos 2 também, quando o 2 corta com esse 2, sobra apenas 1. Então, quando eu faço essa operação, resta LT sobre LT a menos 1, ou L sobre T. L vezes L igual ao quadrado, eu tenho então L3 e o T a menos 1 permanece. Então agora eu tenho, de fato, o que eu tenho do lado esquerdo é o que eu tenho do lado direito. Então está conferida, averiguada a dimensão, a homogeneidade dimensional dessa equação. No exemplo 2, a gente pede-se, né, para a gente calcular o peso de um recipiente com essas dimensões, completamente preenchido com água a 26,85 graus Celsius, e pede-se para a gente adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeiro detalhe aqui, né, a gente sabe que essa água está dentro de um recipiente, mas a gente não tem informação sobre o recipiente em si. Então a gente vai desprezar o peso dele, certo? A gente faz de conta que ele não tem massa alguma. A gente vai determinar então somente o peso da água que está dentro desse recipiente. Então, sabendo que a força-peso, né, ela é dada por massa vezes a aceleração da gravidade, e sabendo que m, né, é justamente essa massa, e a gente tem como determinar a partir do conceito de massa específica. Se massa específica é massa sobre volume, então a massa vai ser massa específica vezes o volume. Eu só estou invertendo a equação que dá origem à massa específica. O G foi dado, né, a aceleração da gravidade, então basta a gente determinar qual que é a massa.
Nessa temperatura que foi dada, né, a gente tem que o ρ vale 1000 kg por metro cúbico. Apesar de que eu falei anteriormente, né, de que o ρ ele praticamente não oscila. Né? Mas como aqui a gente ainda está introduzindo o assunto, né, então vamos fazer de conta que a gente precisa saber a temperatura. Né? Mas, no geral, a gente não vai precisar saber disso, a gente ignora essa variação do ρ. Mas por enquanto a gente considera isso. Então, o ρ vale 1000 kg por metro cúbico nessa temperatura, e o volume dessa caixa é 40 vezes 40 vezes 40. Então, se cada lado mede 40, então eu vou ter um volume de 64 mil centímetros cúbicos. Isso daqui eu posso converter para metro cúbico. Né? Se você tem dúvida de como faz isso, né, tente relembrar essas conversões. Quando a gente tiver o momento síncrono, a gente pode relembrar isso daí, caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Mas é importante, então, fazer essa conversão para que as unidades elas sejam equivalentes. Né? Então, a gente tem um volume aqui que estava em centímetros, só que a minha massa específica está em metro cúbico. Então, antes de fazer qualquer operação, eu vou deixar tudo na mesma unidade. Então, 64 mil centímetros cúbicos equivale a 0,064 metro cúbico. Substituindo esses valores na equação acima, né? Ou seja, essa aqui, massa igual a ρ vezes volume, né? Esse V aqui cortado é de volume. E por que a gente usa um V cortado? Né? Para não confundir com velocidade. Então, substituindo esses valores, a gente chega em massa igual a 1000, né, que é o ρ, vezes 0,064. Um vezes o outro, dá 64. Né? E aqui eu vou, então, avaliar qual unidade que vai restar. Né? Esse metro cúbico cancela com esse metro cúbico, resta apenas o quilograma. Então, a massa dessa quantidade de água é de 64 quilos. Sabendo a massa, né, aplicando a segunda lei de Newton, o peso vai ser, então, massa vezes aceleração. Massa, 64 quilogramas. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui vai me retornar um peso na unidade do SI, que é a unidade de força, né, que é o Newton. Então, o peso dessa água, desse volume, é de 640 newtons, considerando uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Por fim, temos um exercício. Esse aqui ele é um exercício simples, apenas para a gente reforçar a ideia das escalas de pressão. Né, e é perguntado para a gente, considerando uma pressão atmosférica padrão, lembrando que a gente tem valores de pressão atmosférica que variam de acordo com a altitude, e aqui ele já está dizendo que é uma atmosfera padrão, ou seja, um ATM. Qual é a pressão absoluta quando a pressão efetiva é de 5 metros de coluna de água? Depois ele faz outras perguntas e a gente já chega lá. A primeira questão, então, né? Como é que eu calculo pressão absoluta? Por definição, a gente viu que a pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. O problema aqui, na verdade, é somente porque as unidades estão diferentes. Então, antes de fazer essa soma, eu preciso deixar tudo na mesma unidade. Eu posso deixar ambas as pressões em metro de coluna de água ou em ATM. Ou então, e aí serve também como exercício, eu posso colocar tudo isso em outras unidades, como milímetro de mercúrio, metro de mercúrio e assim por diante. Inclusive Pascal, né? Lembrando que um Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Então, sabendo que, aí no caso aqui, a gente vai converter um ATM para metro de coluna de água. Né? Por que eu escolhi isso? Né? Simplesmente porque eu prefiro trabalhar com metro de coluna de água, mas você poderia fazer também o contrário, ou seja, metro de coluna para ATM. Então, sabendo que um ATM corresponde a 10,33 metros de coluna de água, e eu sei disso por quê? Porque o problema fala de pressão atmosfera padrão. Então, se é atmosfera padrão, a gente tem uma pressão atmosférica de 10,33 metros de coluna de água, que também equivale a 760 milímetros de mercúrio e assim por diante. Então, como fazendo essa conversão, a pressão absoluta vai ser o somatório dessa pressão efetiva, que foi dada em metros de coluna de água, mais essa pressão atmosférica, que no caso aqui é a atmosfera padrão, 10,33 metros, que vai resultar então em 15,33 metros de coluna de água. Então esse é o resultado, nessa pressão total que está sendo exercida sobre um determinado ponto,
sobre o qual existe uma pressão efetiva de 5 metros e, além dela, né, a gente tem uma pressão atmosférica de 1 atm. Respondendo então à segunda pergunta, né, existe pressão atmosférica negativa? Manométrica negativa? Sim. Quando você tem uma pressão, né, uma sucção numa tubulação, você tem uma pressão negativa. Isso acontece dentro de tubulações, por exemplo, onde você tem um bombeamento, né, e antes da bomba a gente tem uma pressão negativa, né, uma pressão de sucção. Isso acontece também quando você está tomando algum líquido, né, utilizando um canudo. Ali dentro do canudo você tem uma pressão negativa. A água ou aquele líquido, né, ele sobe no canudo porque quando você succiona, né, você está diminuindo a pressão interna e aí faz com que a pressão externa, que é a atmosférica, ela seja superior e empurre esse líquido para cima, né, para dentro da sua boca. Muito bem. Então, respondendo a pergunta, né, sim, a pressão manométrica ela pode ser negativa. Isso ocorre quando você tem essa sucção, que inclusive a gente chama isso de vácuo parcial. Por que parcial? Porque o vácuo total é quando você tem a pressão absoluta igual a zero. Então, a terceira pergunta, no caso, né, a pressão absoluta ela pode ser negativa? Não. A pressão absoluta ela pode ser no mínimo zero. Né? O menor valor possível é o zero quando você tem um vácuo absoluto. Isso vai acontecer, por exemplo, se você for lá para o espaço. Né? Se você sair da atmosfera, né, você vai lá para o espaço e você vai ter ali realmente uma pressão zero, né, o vácuo absoluto. Então, na verdade, sempre que a gente fala de vácuo, né, na nossa realidade, a gente está falando de um vácuo relativo, ou seja, é uma pressão efetiva menor do que a pressão atmosférica, mas a pressão absoluta sempre vai ser maior do que zero, certo? Então, é importante entender bem essa questão, né, do que é pressão efetiva, como que ela se relaciona com a pressão atmosférica, certo? Leiam sobre isso, né, para a gente poder avançar bem sem nenhum atropelo. Se houver alguma dúvida sobre esses exercícios, a gente vai abordar no nosso encontro síncrono, né? Mas espero que tudo isso esteja claro, espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Né? Então, boa sorte, bons estudos e até o próximo encontro.